Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do e-mail contato@averdade.org.br. As mentiras divulgadas sobre o Estado de Israel no Brasil. Matéria publicada em 10 de outubro de 2023 no site do Jornal A Verdade. A imagem da matéria mostra um bairro no centro de Gaza completamente destruído por bombas israelenses. Até agora, mais de 260 pessoas foram assassinadas pelo Estado sionista. Não bastasse o genocídio e a violência colonial a qual os palestinos são submetidos em sua terra, no Brasil ainda são vítimas de uma ampla campanha de desumanização. Matéria de Felipe Anuziata, da redação do Jornal A Verdade. Igrejas evangélicas, canais de TV e rádio, influências e acadêmicos nas redes digitais. Esse é o exército de propagandistas que o Estado terrorista de Israel conta no Brasil. No Rio de Janeiro, até setores do tráfico de drogas e da milícia apoiam o regime sionista. O massacre ao qual Israel vem submetendo a população da faixa de Gaza e os atos de resistência desencadeados neste sábado, no dia 7, vem intensificando esse debate na sociedade brasileira. Não é raro a gente ver setores cada vez mais amplos do fascismo associarem sua ideologia ao regime que assassinou, só nos últimos 4 dias, 260 crianças. Para a gente combater todo esse aparelho de propaganda e conseguir realizar a luta em defesa do povo palestino no Brasil, é importante a gente entender essas mentiras e saber como combatê-las. O uso da religião na defesa dos crimes de Israel. Uma das mentiras mais contadas para o povo brasileiro é de que a colonização israelense e a resistência palestina são, na verdade, resultado de uma guerra religiosa. Aqui, muitos falsos pastores evangélicos dizem que Israel é uma vítima de um povo infiel e impuro, descendente dos filisteus, citados no Velho Testamento, e que por serem o povo de Deus, teriam direito de massacrar os palestinos. Outro mito é de que a existência do povo de Israel é necessária, porque é previsto na Bíblia para o cumprimento do juízo final e do final dos tempos. No entanto, todo esse discurso tem uma única origem: o lobby de Israel dentro dos Estados Unidos. Foram esses lobbies que apoiaram política e financeiramente a expansão dos setores neopentecostais no Brasil e no próprio Estados Unidos. Essas igrejas têm altos lucros com viagens para a Palestina e vendendo produtos originários dessa região. Nessa narrativa, os palestinos são vendidos como inimigos de Deus e merecedores do castigo divino. Nada é falado sobre o bloqueio econômico, a segregação racial e os crimes contra a humanidade cometidos por Israel. O conflito é visto como natural e sinal dos tempos. Os israelenses atuais pouco ou nada têm a ver com os hebreus do Velho Testamento. Até a religião judaica passou por grandes transformações ao longo dos milhares de anos. Na verdade, Jesus era etnicamente muito mais próximo da população palestina atual do que dos israelenses descendentes de poloneses, alemães, ingleses ou russos. A propaganda de Israel como sendo a única democracia no Oriente Médio. Outro setor que tem tido amplo espaço na mídia burguesa brasileira é a dos chamados liberais e sionistas de esquerda. Eles inundam as colunas de opinião nos jornais e os comentários na TV e têm força em setores da academia. Para esse segmento, Israel é intocável, porque é a democracia civilizada. Os colonos israelenses são cidadãos inocentes. Por isso, esse Estado está autorizado a realizar todos os massacres. Alguns até se expressam contra os massacres, mas não reconhecem o regime de apartheid e legitimam a ocupação colonial. Apesar de não apelar para o discurso religioso, quando eles se veem sem argumentos, sempre usam a carta da religião. Dizem que os judeus estão voltando para sua terra e que a existência do apartheid em Israel é necessária para isso. Quando vão falar dos palestinos, usam o método da compaixão colonial, que Israel está lá para ajudar o povo palestino a progredir, que na realidade é o Estado sionista quem sustenta economicamente a população palestina. Entre outras mentiras. Quando não usam esse método, apelam para o racismo colonial puro. Dizem que os próprios palestinos nunca conseguiram construir seu Estado porque são terroristas, que a opressão que vivem é culpa da própria incapacidade em se governar. Alguns setores que se dizem de esquerda falam até que os palestinos teriam uma cultura atrasada, usando como argumento a suposta liberdade que a população LGBTQIA+ tem no Estado sionista. Nada falam, entretanto, da completa falta de direitos dos palestinos, das violações de locais sagrados de palestinos, cristãos e muçulmanos, dos pogroms organizados por colonos israelenses que assassinaram dezenas de palestinos. Nem falam que os árabes que têm cidadania israelense, que são 20% dos cidadãos de Israel, são considerados pessoas de segunda classe. Os pogroms são chacinas organizadas contra uma comunidade em específico. Durante o Império Russo, os judeus foram as principais vítimas desse tipo de crime, que agora acomete os palestinos. É preciso combater a propaganda sionista no Brasil. Seja na sua versão reacionária e fundamentalista, contada por pastores vendilhões do templo, seja na sua versão progressista e liberal, essas duas formas de propaganda pró-Israel tomam todos os meios de comunicação.
entidades palestinas são silenciadas. Comunidades islâmicas do Oriente Médio estão cada vez com mais medo de sofrer preconceito no Brasil. A gente não pode ficar parado diante disso. O sionismo apoiou política e tecnologicamente o fascismo do Bolsonaro. Foi Israel quem vendeu sistemas espiões para o Brasil para ajudar o governo a perseguir movimentos sociais. São, portanto, adversários dos interesses do povo brasileiro e dos povos explorados do mundo. A gente precisa denunciar as mentiras contadas por essa propaganda. Derrotar a propaganda sionista é ajudar a derrotar o fascismo no Brasil. Você ouviu uma matéria retirada do site do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com a nossa militância ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. E não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.